Então esse aqui é outro exercício que nós vamos ver aqui de pesquisa operacional. Nós vamos modelar esse outro problema aqui também, tá? Nós vamos ver que esse problema aqui é um problema de maximização de lucro. Nós temos um valor de lucro, então a ideia é sempre maximizar. O mesmo princípio dos outros exercícios é, se eu tenho aqui um problema de otimização, problema de programação linear, que eu tenho que achar o ótimo de alguma coisa, eu tenho que, o primeiro passo dele é modelar o problema matematicamente, modelá-lo como um problema padrão de programação linear, como a gente vê em sala. Então vamos ler a questão. Primeira coisa, sempre organiza os dados aqui no cantinho e depois faz o modelo, ok? A gente vai perceber que nessa questão aqui já está bem fácil, porque os dados já estão bem organizados, então nem vai precisar a gente fazer uma organização deles mesmo não. Vamos ler o contexto do nosso problema. Falou o seguinte aqui, ó: a Fashion Things Limitada é uma pequena empresa fabricante de diversos tipos de acessórios femininos, entre eles bolsas de modelos diferentes. A empresa foi convencida pelo seu distribuidor de que existe mercado tanto para bolsas do modelo padrão, que tem um preço médio de mercado, quanto para as bolsas do modelo luxo, que tem um preço mais alto. Então o distribuidor da empresa, ele viu que tem mercado para os dois tipos de bolsa, então pode colocar para produzir os dois tipos de bolsa. A confiança do distribuidor é tão acentuada que ele garante que irá comprar todas as bolsas que forem produzidas nos próximos 3 meses. Isso aqui já nos dá a ideia de que não existe restrição de demanda. Em relação à demanda de cada um dos produtos, não existe restrição. Produzo o máximo que eu compro tudo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir vender. A ideia aqui é simples, então eu não tenho nenhuma restrição. Eu só posso produzir no máximo tantas bolsas tipo padrão e tantas bolsas tipo de luxo. Não, produzo tanto que você conseguir e o que você conseguir eu compro, ok? Essa é a ideia desse trecho da questão aqui. Continuando, uma análise detalhada dos requisitos de fabricação resultaram na especificação da tabela abaixo, a qual apresenta o tempo despedido em horas para a realização das 4 operações que constituem o processo produtivo, assim como o lucro estimado por cada tipo de bolsa. Então aqui, a questão aqui é bem simples. Eu vou voltar aqui no zoom. Então, perceba o seguinte: eu tenho cada tipo de bolsa, tipo padrão e tipo de luxo, que está aqui embaixo. Ok? Tipo de luxo. Cada bolsa tipo padrão e cada bolsa tipo de luxo, ela gasta um tempo em cada uma dessas operações. Para eu fazer ambas as bolsas, eu preciso de realizar 4 operações. A primeira operação aqui é corte e colocação, a segunda operação é a costura, a terceira operação é o acabamento e a quarta operação é a inspeção e empacotamento, ok? Então, a primeira operação, que é corte e colocação, já tenho uma restrição nela aqui, ó. Tem aqui tempo disponível, eu só tenho 630 horas. Lembra que a questão já falou que o tempo está em horas. Eu só tenho 630 horas disponíveis para a operação de corte e colocação. Eu só tenho 600 horas disponíveis para a operação de costura, 700 horas disponíveis para a operação de acabamento e 135 horas disponíveis para a operação de inspeção e empacotamento. O que isso nos dá a ideia? Se eu tenho apenas essas quantidades de horas aqui que eu posso trabalhar, então não posso produzir o tanto que eu quiser não. Só posso produzir de acordo com a quantidade de horas que eu tenho aqui para essas operações. Se eu utilizo aqui todo o tempo de corte e colocação, já não consigo produzir mais nada. Mesmo que sobrou tempo na costura, no acabamento, na inspeção, não tem problema. Se eu utilizei toda a quantidade de horas de corte e colocação, não tem como eu produzir mais bolsa. Porque se eu for produzir uma bolsa a mais, ela vai precisar de tempo de corte e colocação. Mesmo que está sobrando tempo nos outros, ela vai precisar de tempo de corte e colocação. Como não vai ter, então não tem como eu produzir. Então isso aqui já é um limitante, já limita a nossa produção, ok? Isso aqui eu só posso produzir no máximo o máximo de bolsas relativo a essa quantidade de horas que eu tenho disponíveis. Outro ponto importante: em cada operação, a bolsa tipo padrão e a bolsa tipo de luxo, ela tem um tempo que ela passa em cada uma dessas operações. Então, na operação de corte e colocação, por exemplo, a bolsa tipo padrão, ela gasta 7 sobre 10 horas, certo? Ou seja, 70% de 1 hora aí. Então, aproximadamente, né, se a gente pensar aí, 60, 6, 7 vezes 6, 42, aproximadamente 42 minutos na operação de corte e colocação.
A bolsa de luxo ela gasta exatamente 1 hora na operação de corte e colocação. Na costura, a bolsa padrão ela gasta meia hora de tempo. Ou seja, a bolsa tipo padrão ela fica meia hora lá no setor de costura, fazendo o processo de costura lá da peça, da bolsa, e depois vai para outra operação que é acabamento. A bolsa tipo de luxo ela fica 5 sobre 6 horas. 5 sobre 6 horas nessa operação, ou seja, aproximadamente não, exatos no caso aí, 50 minutos nessa operação de costura. Então aqui eu tenho esses dados e detalhe, se cada bolsa, vamos pensar aqui por exemplo no meu acabamento, eu conseguiria produzir, se eu fosse pensar, vamos tentar fazer aqui na base da munheca mesmo, né? Pensando aqui na base tentando fazer por tentativa e erro mesmo. Se eu fosse tentar fazer aqui, pegar um exemplo bem simples, será que eu conseguiria produzir 500 bolsas tipo padrão? Será que eu conseguiria produzir 500 bolsas tipo padrão e 400 bolsas tipo de luxo? Pensando só na operação de acabamento. Pensando só na operação de acabamento. Se eu produzisse 500 bolsas tipo padrão, cada uma me consome 1 hora de acabamento. Então o total de horas de bolsa padrão de acabamento seria de 500. Então eu vou pensar aqui que eu vou ter que gastar aqui já 500 horas de operação de acabamento só para a quantidade de bolsas padrão. A quantidade de bolsas de luxo é 400, então 400. Se eu venho aqui e multiplico 400 por 2/3, vai dar um total aqui, vezes 2 dividido por 3, 266,6, né? Então eu vou colocar aqui, vou colocar uma aproximada aqui de 266, certo? Só para a gente entender esse exercício. 266. 500 mais 266 dá 766. Opa, não dá. Perceba que eu só tenho 700 horas disponíveis de acabamento. E para eu produzir 500 bolsas tipo padrão, 500 bolsas tipo de luxo e 400 bolsas tipo de luxo, eu vou ter que utilizar 766 horas de acabamento. Então não dá para produzir. Eu tenho que diminuir de uma ou de outra. Ou aumento em uma, ou diminui na outra, diminui mais em um e aumenta. Enfim, eu tenho que achar uma combinação. Isso, perceba que eu tenho que achar uma combinação. Olha a complexidade para eu achar apenas em relação à operação de acabamento. A combinação que eu encontrar aqui, ela não tem que caber só para acabamento, tem que caber para todas as outras operações. Então até que a gente encontre uma combinação que atenda a todas essas restrições, seria muito inviável. Detalhe, eu ainda tenho que achar uma combinação que tenha o maior lucro possível. Então eu teria que fazer várias combinações até encontrar o melhor lucro. Totalmente inviável. Então por isso que a gente vai modelar esse problema. Por isso que a ideia aqui sempre é modelar o nosso problema de otimização para que depois a gente consiga resolver. Então aqui os dados já estão organizados, o que facilita muito, a gente já pode ir direto para modelagem. Então eu vou definir, eu não sei a quantidade de bolsas padrão e nem a quantidade de bolsas de luxo que eu tenho que produzir. Isso é o programa quem vai me responder, é o algoritmo de otimização quem vai me responder. Então eu vou determinar a bolsa tipo padrão como sendo x1, que é um valor que eu não sei qual é, mas que está representado por essa letra. E a quantidade de bolsas de luxo por x2. X2. Então, X2. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou modelando o meu problema. Eu vou começar aqui pela minha função objetivo. Eu tenho um problema de lucro aqui. No caso, se eu tenho lucro, cada bolsa tipo padrão, ela me dá um lucro de R$10, cada bolsa tipo de luxo me dá um lucro de 9. Então se é lucro eu quero maximizar. Então aqui é maximizar max z, que é a minha função objetivo. Que função objetivo vai ser essa função objetivo z? Que função é essa? Eu tenho que pegar, eu não sei, eu tenho que pegar baseado na produção de bolsa tipo padrão e bolsa tipo de luxo. Então eu sei que eu tenho que produzir uma quantidade de bolsa tipo padrão e uma quantidade de bolsas tipo de luxo. Opa. Bolsas tipos de luxo. X2. Eu quero maximizar quem? O lucro. Eu não sei qual vai ser o lucro total, eu não sei o valor desse lucro total, mas eu sei que
cada bolsa tipo padrão, ela me dá um lucro de R$10. Então eu venho aqui e coloco 10x1. Cada bolsa tipo de luxo me dá um lucro de R$9. Então eu venho aqui e coloco 9x2. O total de lucro aqui vai ser o somatório das duas. Então eu venho e somei as duas, pronto. Vem, colocou aqui sujeito a. Agora, você vê que isso aqui tudo é padrão, né? Sujeito a. Vou colocar aqui para ficar certinho. Sujeito a. Agora as minhas restrições. Eu tenho 4 restrições aqui de quantidade de tempo disponível. A operação de corte e colocação, ela tem 630 horas disponíveis para essa operação. Então eu posso utilizar no máximo essa quantidade de 630 horas. Não posso utilizar mais. A operação de costura, ela tem 600 horas disponíveis. Então também não posso utilizar mais que 600 horas na costura. A operação de acabamento, ela tem 700 horas disponíveis. Também não posso utilizar mais de 700 horas aqui para a operação de acabamento. Opa, fizeram quase que não sai aqui. E a operação de inspeção e empacotamento, ela gasta 135 horas de... Ela tem 135 horas disponíveis, então também não posso utilizar acima desse valor. Eu tenho que encontrar uma combinação de valor de X1 e X2, ou seja, de bolsa padrão de luxo, que atenda a todas essas restrições ao mesmo tempo. Então, eu modelando o problema, eu já modelo ele e mostro para o meu programa, para o meu software, que eu quero que atenda a todas essas aqui ao mesmo tempo, e ele vai encontrar essa tal combinação. Ele vai fazer uma série de testes lá, o que a gente chama de iterações, em algoritmo exato ou até algoritmos heurísticos, é o chamado iterações. Vai fazer uma série de iterações até encontrar aí esse valor ótimo que atenda a todas as restrições e ao mesmo tempo me dê o lucro máximo, né? Então, começando aqui, se eu tenho apenas 630 horas disponíveis, 600 horas disponíveis, 700 disponíveis, 135 disponíveis, isso é o que? É um estoque. É como se eu tivesse um estoque, uma capacidade de produção de tantas horas, eu não consigo passar disso. Se eu não consigo passar disso, isso aqui é um valor máximo para mim, eu só tenho isso disponível, né? Lembrando que tudo que é capacidade, tudo que é estoque, a gente sempre trata como menor ou igual. Eu sempre posso ter um valor menor ou igual àquele valor. Eu posso utilizar abaixo de 630 horas de tempo, por exemplo, de corte e colocação? Posso. Isso não tem nenhum problema. Eu posso utilizar, por exemplo, 500 horas apenas de corte e colocação, por exemplo. Mas eu não posso utilizar mais 630. Eu posso utilizar todas as 630? Posso. Acima que eu não posso. Então eu tenho que vir aqui e colocar um menor igual, que é um limitante máximo. Só posso utilizar no máximo isso. A mesma coisa é para as outras. Vai ser no mesmo princípio, ok? No mesmo princípio. Aí eu venho aqui agora e coloco qual que vai ser o total de horas de corte e colocação que eu vou utilizar. Como é que eu calculo esse total? Eu tenho que pegar a quantidade de bolsas padrão, quantidade de bolsas de luxo que eu vou utilizar nisso daqui, certo? A quantidade de bolsas padrão e bolsas de luxo que eu vou utilizar. Então, eu tenho que pegar tudo que eu produzi de bolsas padrão e tudo que eu produzi de bolsas de luxo. Eu tenho que vir aqui e verificar quanto que eu estou utilizando desses 630. Esse valor que eu utilizar não pode ser acima de 630, tem que ser menor ou igual. Agora, quando eu produzo X bolsas tipo padrão, quantas horas de corte e colocação aqui, ó? Opa, desculpa. Quantas horas de corte e colocação que eu estou utilizando? Quando eu produzo só bolsas padrão, 7 sobre 10 horas. Então eu venho e coloco aqui. Antes disso, só vou copiar isso aqui, porque isso que vai me ajudar a fazer o restante da questão. Agiliza bastante aqui. Ok? Ele utiliza aqui para mim 7 sobre 10 horas. Então eu venho aqui e coloco. Eu vou colocar aqui para ficar mais simples. 7 sobre 10 horas. Para cada bolsa tipo padrão. Cada bolsa de tipo de luxo me consome quanto? Me consome, ó, 1 hora.
Então eu vou simplesmente colocar, nem preciso colocar 1 aqui, porque já é subentendido que aí é 1. Somando o total, esse total aqui que eu estou calculando é a quantidade de tempo de corte e colocação que eu estou utilizando. Esse total não pode ser superior a 630. O mesmo princípio a gente usa para as outras restrições. Então eu vou vir aqui. Vou pegar aqui. Então eu vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui 600 horas disponíveis para operação aqui de quê? De costura. Essas 600 horas disponíveis eu vou gastar produzindo o quê? Em bolsas tipo padrão e bolsas tipo de luxo. Mas se eu produzo X bolsas tipo padrão, quantas horas de costura que eu estou utilizando? Quanto que eu estou consumindo desses 600 aqui que eu tenho no máximo? Eu estou consumindo meia hora. Então eu venho aqui e coloco meio. Quantas horas, agora eu vou somar essa quantidade aqui de horas que eu estou utilizando de costura para bolsas padrão com as bolsas de luxo. Nas bolsas de luxo eu gasto 5 sobre 6 horas. No caso da outra restrição, a mesma coisa. E assim você vai fazendo as demais restrições. Você já vai construindo aqui o seu probleminha baseado nisso daqui, ó. No caso aqui 700 é 1 e 2 terços. Então eu venho aqui mais 2 terços. E aqui 135 é 1 décimo e 1 quarto. Então eu venho aqui 1 décimo x1 mais 1 quarto aqui para x2. Eu percebo que eu fiz todas as minhas restrições, só faltou uma, né? Que é a restrição de não negatividade. Eu tenho produção negativa e esses valores que podem dar negativos, x1 e x2, não pode. Então eu tenho que colocar aqui xi maior ou igual a 0. Ok, pessoal? Então aqui finalizou a nossa modelagem. Até a próxima e bons estudos para vocês. Valeu!